Nós vamos dar sequência, conforme o combinado no último dia que eu ministrei aqui, dei um intervalo, por conta de algumas outras atividades. Vamos dar sequência, continuidade à ministração que eu iniciei na última vez. O tema é perdão e reconciliação. Quem foi abençoado na última vez que nós ministramos essa palavra? Amém. Que bom que você veio de novo para ouvir. Aos irmãos que não ouviram da primeira vez que eu ministrei, eu vou dar aqui uma breve introdução, onde eu vou dar uma recapitulada, bem breve, e está lá no canal da igreja, no YouTube, se você depois quiser pegar os tópicos, os princípios que nós já compartilhamos no último culto, é só entrar depois lá no canal do YouTube e você vai encontrar lá, ok? Provérbios 18, 19... é o texto que diz assim: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Vou ler de novo. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como portas trancadas de uma cidadela. Então, quando o sábio escreveu, falando da questão das relações, ele está querendo nos ensinar que quando uma pessoa se ofende com outra por alguma situação, essa pessoa, se ela não tomar o cuidado, o coração dela se fecha, e a comparação que ele faz é com uma cidade fortificada. E naquela época, naquele contexto, as cidades eram muito fortificadas, os muros tinham metros de extensão, não só de altura, mas de extensão, de largura. As portas da cidade eram portas muito fortes para que os bandidos não adentrassem a cidade. Quem estava dentro da cidade ficava totalmente seguro. E quando chegava o horário do dia, as portas da cidade eram totalmente fechadas. Ninguém mais entrava e ninguém mais saía durante a madrugada. Além de serem portas muito fortificadas, ainda tinham guardas que ficavam às portas para impedir a entrada e saída de pessoas. E aí o sábio está comparando o coração de uma pessoa ofendida, uma pessoa que foi magoada, que foi ferida por alguém, com essa cidade fortificada. O coração fica inacessível. E as discussões não surtem efeito. E você tenta conversar com a pessoa, e você tenta falar com a pessoa, mas a mágoa, o rancor vai tomando conta, e a pessoa vai ficando com o famoso coração de pedra, Nós brincamos, é coraçãozinho peludo, Fica com o coração peludo, tá? E nós, então, começamos a refletir sobre o texto de Lucas, capítulo 15. Bati o dedo errado aqui, põe para mim lá de novo que eu apertei o botão. Isso, obrigado. Lucas capítulo 15, eu não vou ler o texto todo hoje para nós ganharmos tempo, porque nós já lemos o texto, então você pode depois, com tempo na sua casa, eu até pedi no último culto, leia, medite em cima desse texto de Lucas capítulo 15, que fala ali sobre a famosa história do filho pródigo, tá? E esse texto que conta a parábola, do filho pródigo, na verdade tem mais gente envolvida nessa parábola, mas o que se destaca, o que fica em ênfase é o filho pródigo por conta do estilo de vida e das atitudes que ele teve. Mas Lucas 15, do 11 ao 32, de uma maneira bem resumida, diz que um homem tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo, obviamente. Quando o mais novo chegou para ele, disse: pai, eu quero a minha parte da herança. Eu quero aquilo que é meu por herança. Não vamos entrar aqui no mérito, que não se deveria fazer isso, já era uma atitude de desonra ao pai, pedir a herança. Ele teria direito à herança se o pai morresse. Então, só na atitude de pedir a herança, já estava dizendo: pai, para mim você já morreu. Bem forte, mas não vamos entrar porque não é esse o foco da ministração. E aí diz o texto que assim, o pai fez, então, repartiu a sua propriedade. Só que, olha só, tem uma coisa interessante aqui. O texto diz o seguinte: o pai repartiu a propriedade entre eles. Porque às vezes a gente lê essa história de Lucas 11, que está ali em Lucas 15, do 11 ao 32, e nós achamos que quem pegou a parte da herança foi só o filho mais novo, mas não foi.
O texto diz que o pai repartiu entre os 2 filhos. Ou seja, o filho mais velho também teve parte na herança. Só que o coração de uma pessoa ferida é mais inacessível do que as portas de uma cidadela trancada. E aí a pessoa, ela não consegue nem perceber a bênção. Uma pessoa, quando ela está amarga, amargurada, ela não percebe nem o que é bom. Nada para ela presta. Você pode receber uma herança e você vai achar motivo para reclamar da herança. Porque está tudo amargoso na vida, né? Não muito tempo depois dele ter feito isso, diz o texto, né, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, pegou seus bens e foi para uma região, para uma terra distante, onde desperdiçou os seus bens vivendo de maneira irresponsável. E depois de ter gastado tudo, ele começou a passar necessidade e foi buscar emprego com um dos cidadãos daquela região. E o cidadão deu emprego para ele, mas o emprego era cuidar de porcos, né? E era um dos trabalhos mais vergonhosos, mais constrangedores da época, tá? E então ele empregou e ele foi cuidar de porcos nos campos daquele homem. E diz o texto lá em Lucas 11 que ele passava fome, ele tinha vontade de comer a comida que era dada para os porcos, mas ninguém lhe dava essa comida. Ninguém. Ou seja, a situação estava bem precária mesmo. E então, nessa situação, diz o texto, caindo em si, o filho mais novo disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. Vou me pôr a caminho e vou voltar para o meu pai, e quando eu chegar até o meu pai, eu vou dizer ao meu pai: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir, ele levantou-se e foi para o seu pai. Ou seja, ele caiu em si. Uma das coisas, às vezes, que a gente percebe nos aconselhamentos, né, é que primeiro a pessoa demora para cair a ficha. Quando cai a ficha, demora para tomar uma atitude. Alguém esses dias mandou uma pergunta para mim lá na caixinha do Instagram, né? O que a gente faz para tomar uma decisão acertada? O pastor Diomedes, foi o pastor Diomedes que mandou lá, me ajudou na pergunta lá. Ele até falou aqui domingo passado, né? A primeira atitude para tomar uma decisão acertada é ter atitude. É ter atitude. Né? Porque a gente fica protelando, a gente sabe o que tem que fazer, eu tenho que ir lá, mas será? Eu tenho que falar com a pessoa, mas será? Eu tenho que... mas e a gente vai protelando, e vai protelando, e vai protelando. A primeira atitude para tomar uma decisão acertada é ter atitude, irmão. Já sabe o que tem que fazer? Então faz. Coloca em prática. Porque não tomar atitude é uma decisão. E se você decidir não tomar atitude, a situação não vai mudar. E principalmente o brasileiro, né? Deixa que o tempo resolve. Irmão, o tempo não resolve nada. Quem resolve é Deus. O tempo só mostra se a atitude foi correta ou não. Se a decisão foi correta ou não, se a escolha foi correta ou não. Mas o tempo não tem poder de resolver nada. Nada. E nós temos que riscar. Esse é um paradigma que nós, de uma maneira geral, nossa cultura é assim, vai empurrando com a barriga, vai deixando para depois, né? Amanhã, quem sabe, ficamos esperando que do céu aconteça algo. E aí o jovem aqui, o filho mais novo, não, ele cai em si, e depois que ele cai em si, ele toma atitude, e ele vai para o seu pai. E aí diz o texto que ele levantou, foi para o seu pai, e quando ele estava ainda longe, distante, o seu pai viu ele chegando, e cheio de compaixão, correu para ele e o abraçou, o beijou. O seu pai correu ao seu encontro, foi até ele, e eu quero que você preste bastante atenção nisso. O pai está olhando, vê ele chegando, e aí então quando ele chega, aí o pai vai até ele.
Tá? E aí, o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Perceba que na primeira parte do texto, que eu acabei de mencionar, o filho cai em si e pensa: quando eu chegar lá, eu vou fazer isso. Aí ele toma atitude, se levanta, vai. E quando ele chega lá, o que ele faz? Ele coloca em prática o que ele tinha se proposto a fazer. Ele chega e fala o que disse que falaria. Irmão, você foi conversar com aquele outro irmão? Fui. E o que você disse para ele? Pois é, na hora eu não tive coragem de dizer. Rapaz, na hora deu uma tremedeira, deu um suador, deu um branco, e eu não falei nada, eu não disse nada. Não. Já entendeu, já discerniu, já sabe o que precisa ser feito? Coloca em prática, irmão. E faz o que se propôs a fazer no seu coração. Pai, pequei contra o céu. Pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aqui eu quero chamar a sua atenção. O pai o interrompe porque ele tinha mais coisa para dizer, Éder. O que é que ele ia dizer? O que é que ele tinha se proposto a falar lá na primeira parte? Pai, trata-me como um dos teus. Mas antes de ele dar sequência ao que ele diria, o pai interrompe. Quando ele confessa e ele diz: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia falar: me trata como um empregado, o pai interrompe. O pai corta o que ele ia falar. E olha para os servos e diz assim: traz a roupa, traz as sandálias, traz tudo, traz o anel. Ele voltou. O pai interrompe. Queridos, essa semana quando eu estava revisando, eu caí em lágrimas. Porque o Espírito ministrou no meu coração dizendo assim: o seu pai jamais vai tratá-lo como um empregado. Ele é seu pai. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Ele é seu pai. Ele nunca deixou de ser seu pai. Por mais que você tenha vergonha de ser filho dele, ele tem prazer em te chamar de filho. O pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Você sempre pode voltar, querido. O coração do pai, a casa do pai sempre está aberta para você. Não interessa por onde você andou, mas eu estava elameado com lama de porco, eu estava vivendo uma vida degradante, eu fiz tanta coisa errada. O coração do pai sempre está aberto para receber os seus filhos. E aí diz o texto, o filho mais velho estava no campo, trabalhando, cumprindo com as suas obrigações. Mas lembre-se, esse filho tinha recebido a sua herança. Mas estava lá, vivendo como se não tivesse direito a uma herança. O problema não é o pai. O problema é como o filho interpreta. O coração do filho mais velho já estava fechado às vezes a gente transfere para as pessoas a causa das nossas frustrações.
Nós temos essa mania de terceirizar. Eu disse aqui no domingo passado, né? Meu casamento não está indo tão bem. Quem é a culpada? É ela. Ela é a causa da minha infelicidade. Mas o problema não está nela, o problema está em mim. Na maioria das vezes o problema está em mim. Algumas vezes está nela, né, irmão? Né, irmã? Hã? Eu compartilhei agora à tarde, né, um memezinho, né? Sobre Néder, o marido chegou para a esposa e falou assim para ela assim: ou você admite ou vai ter que dar banho numa onça. Aí ele saiu, quando chegou em casa, a mulher estava com a onça na banheira, lavando a onça. O filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música, ouviu a dança, chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Seu pai insistiu com ele e ele respondeu: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Então, de novo, querido, os bens já não eram mais do pai, era do filho, o pai deu para o filho. O problema não está no filho mais novo, que fez um monte de besteira, está óbvio, está claro no texto, viveu de maneira irresponsável, de maneira depravada, né? Não dá para passar pano para ele de jeito nenhum, mas o problema maior está no coração do filho. Primeiro porque de tão amargurado que ele já estava, o problema do filho mais velho não foi o filho mais novo sair para o mundão. Porque o pai dá a herança para ele, mas ele continua vivendo como se não tivesse direito a uma herança. Ele vive uma vida de filho miserável. Porque não entendeu o contexto, porque já tinha amargura no seu coração. Já tinha um problema antes. Então o problema dele não foi o filho mais novo ter feito as besteiras que fez. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, mas nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Quando volta para casa, este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, queridos, o pai nunca deixou de amar o filho. Amava tanto o amargurado dentro de casa, quanto o depravado fora de casa. Amava ambos. E o problema não era o pai, o problema do filho mais novo, na verdade, foi com o irmão mais velho. E o problema do irmão mais velho não era o pai, e nem era o irmão mais novo. O problema do irmão mais velho era o seu coração peludo. O seu coração de pedra. Que não lhe permitia enxergar quem ele era e a herança que ele tinha direito. E então por isso ele transfere. Gente amargurada transfere para os outros a responsabilidade pela sua infelicidade. Muitos casamentos fracassam porque eu quero que ela me faça feliz, mas eu não sou feliz. O problema não é ela, eu era infeliz antes dela. E se ela for embora e vier outra, eu vou continuar infeliz. Porque o problema não está fora, o problema está dentro. É a mente, é o coração, é a alma, é o pensamento, é o sentimento, é isso que precisa ser mudado. E quem muda isso é só o poder do Espírito Santo.
Por melhor que seja e por um lugar importante que tem terapia, acompanhamento, psicologia, ou o Espírito Santo entra e faz uma obra, não tem mudança. Não tem transformação. A maioria de nós, não todos, obviamente, se identifica, quando lê Lucas 11, Lucas 15, a maioria de nós se identifica com o filho mais novo. Porque o nosso estado, eu me identifico muito com ele. Já me identifiquei bastante com ele. Porque o nosso estado, quando viemos para Deus, é o estado de depravação, e a gente entende que era depravado, que era perdido, que era inimigo de Deus. Desgraçado. O que é um desgraçado? Vivendo a parte da graça, vivendo sem graça. Alguém que perdeu a graça. Nos identificamos com o irmão mais novo. Agimos como o irmão mais velho. Quando deveríamos nos tornar e ter as atitudes, ser parecidos com o pai. O grande ensinamento na parábola do filho pródigo é que Deus quer nos tornar iguais a ele. Nós fomos chamados para imitar, para ter o caráter de Deus, a imagem de Deus. O pecado nos roubou a imagem e semelhança de Deus. Jesus vem para restaurar em nós a imagem e semelhança do Pai. Então, nos identificamos com o irmão mais novo, agimos como o irmão mais velho, porque não nos alegramos quando alguém se arrepende. Não trabalhamos o suficiente para que haja arrependimento no coração dos nossos irmãos mais novos. Somos bons em acusar, em apontar dedo, em dar nome para pecado. Somos bons para estender o dedo, somos ruins para estender os braços. A maior parte de nós, apesar de se identificar com o filho mais novo, é mais parecida com o filho mais velho. As nossas atitudes, para nós que já deixamos a vida de pecado, e eu espero que você tenha abandonado a vida depravada, eu espero que você esteja liberto do lamaçal do pecado, mas a maioria de nós vive a parte do que Deus tem. Ficamos fora do que Deus tem. Deus nos chama para adentrar, para entrar, para experimentar mais da alegria dele. E nós ficamos vivendo à margem. A jornada cristã, queridos, e eu gosto dessa expressão, eu sempre cumprimento os meus companheiros como amigos de jornada. Nós estamos numa jornada. Essa vida aqui é uma jornada que, no meu caso, vai durar pelo menos 85 anos de idade. Se Jesus não voltar antes. O acordo só é se ele voltar antes. Antigamente eu dizia até os 85, eu digo agora pelo menos 85, porque quanto mais se aproxima, mais a gente quer, Porque a vida aqui é uma jornada, e nessa jornada, o desafio cristão é conhecermos a graça e manifestarmos a graça. É recebermos mais da graça e compartilharmos graça. Esse é o grande desafio, é conhecermos as virtudes do Pai, fazer com que elas se tornem realidade em nós e compartilharmos essas virtudes. Esse é o grande desafio da jornada cristã, nos tornarmos igual ao filho mais velho. Romanos fala isso. O projeto de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes ao filho. Então o grande desafio, irmão, irmã, é nos tornarmos mais parecidos com ele. E o que é que ele fez enquanto estava aqui? Ele tolerava o pecado? Jesus tolerava o pecado? Ele era tolerante com o pecado? Não, mas ele manifestava
graça. Graça. Quando a gente fala de compartilhar graça, não estamos falando de tolerância com o pecado, mas estamos falando de compartilhar virtudes de Deus. Isso é ser filho de Deus, isso é ser igreja de Deus. E essas virtudes, irmãos, nós recebemos essas virtudes para compartilhá-las na relação. Por isso, o desafio da igreja nesse tempo é esse, porque nós temos muitas pessoas que não querem mais viver a relação, mas a graça de Deus é para a relação. Querido, se Deus quisesse só a sua salvação, Ele já teria te levado para o céu. Se Ele quisesse você apenas, e eu quero grifar aqui, isso é muito importante, eu não estou dizendo que isso não é importante, mas se o projeto de Deus fosse apenas que você fosse alguém que ficasse lá o tempo todo orando, gente, Ele te levaria para compor a equipe com os anjos que estão lá diante do trono orando, cantando e dizendo: a graça é para que eu te suporte e você me suporte. É esse o desafio. A graça não é para suportar Deus. Quem aqui não suporta Deus? Quem que diz: eu não te aguento mais, Deus? Agora, por irmão, a gente de vez em quando fala isso. Não aguento mais esses crentes. Não quero mais brincar de ser igreja. Então, a jornada cristã é para conhecermos e manifestarmos as virtudes da graça de Deus, que são concedidas para a relação. Era isso que o pai esperava do filho mais velho. Entra, vem festejar com o teu irmão. Vem comemorar com o teu irmão. Vem celebrar a salvação com o teu irmão. Vem viver e desfrutar da salvação, da herança que eu concedi a vocês em Cristo, com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Vocês são herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Essas virtudes, as virtudes da graça que o Espírito Santo nos concede, elas são para nos ajudar e garantir que o meu erro com você não comprometa a nossa relação. Que o seu erro comigo não comprometa que a gente continue se relacionando. É para isso que existe perdão, irmão. É para isso que o mandamento diz: sujeitai-vos, suportai-vos, perdoai-vos, amai-vos uns aos outros. Então a graça, ela é concedida para a relação entre nós. Esse é o objetivo da graça de Deus, além da salvação. Quem aqui já está salvo? E eu falei no domingo passado, você tem que ter certeza da salvação, irmão. Se você não tiver certeza da salvação, entrega o coração agora para Jesus. Mas o desafio de desenvolver a salvação uma vez recebida é para que, enquanto nós vamos nos relacionando aqui, o erro, e eu vou errar com você, eu erro, eu falho, mas garantir que o meu erro não comprometa a nossa relação. Vai constranger, gera constrangimento, mas não pode comprometer. Não posso agir como irmão mais velho. Não quero saber desse cara. Não vou participar da festa com ele. Tem uns crentes que, se pudessem hoje, eles diriam assim para Deus: o Senhor faz uma igreja do meu jeito e eu volto para a igreja. Faz uma festa aí do meu jeito e eu entro, senão eu não entro. Perceba que o filho mais velho não para de trabalhar. Ele está trabalhando na obra do pai, na causa do pai, mas ele não quer celebrar. Ele não quer comunhão. Só que entenda, querido, a falta de comunhão com o seu irmão, mais cedo ou mais tarde, vai afetar a sua comunhão com o pai. O filho mais velho já está com a comunhão sendo afetada, porque o pai insiste e ele não quer entrar. A coisa começa a pegar daí para o lado do pai: não quero papo nem com você, pai.
E é isso que vai acontecendo, o coração vai esfriando. O entusiasmo, perde-se o entusiasmo, perde-se a alegria. E com o tempo, não quer saber nem mais do pai. Porque não suporta, olha, por que é que Deus não vem e manda um raio sobre esses pecadores? Acaba com essa raça logo, da vez. Leva tudo nós para o céu e acaba com essa bagunça. Confesso que às vezes já falei, Deus, vem, aborta logo. Mas não é esse o plano do Pai. Aí quero viver com você, aleluiado lá na vida eterna, mas não quero te suportar aqui. Irmão, vai ter que me aguentar. Como diria o profeta Zagalo, vai ter que me engolir. Eu fui salvo. Você está salvo, irmão? Quem aqui está salvo? Eu também. Então vai ter que me engolir, irmão. Vai ter que me suportar. É óbvio que esses dias a Carla falou assim, já parou para pensar, Márcio, quando a gente estiver lá no céu, nós dois andando de mão dada. Eu falei, não, é só aqui. É até que a morte nos separe. Não vem com esse papo, não. Lá não se casa, nem se dá em casamento. É aqui. É só aqui. Nossos erros podem gerar constrangimento, mas não podem produzir comprometimento da relação. Não deve existir erro que comprometa a nossa relação. Por quê? Porque o erro grave que o irmão mais novo cometeu não comprometeu a relação dele com o pai. Quando ele voltou, o pai o recebeu de braços abertos. Se nós queremos ser iguais a Deus, ter a imagem, ser a semelhança dele, isso precisa ser algo desenvolvido em nós. Fácil? Não, nem um pouco. E é por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Se fosse fácil, eu não precisava do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode produzir esse fruto em nós. Não tem outro caminho. Não tem. Amor, paciência, longanimidade, benignidade, paciência, domínio próprio. É só o Espírito Santo. Não tem outro jeito, querido. Não tente nas suas forças. Não vai dar certo. É do poder de Deus. Eu falei sobre lealdade e fidelidade. Isso aqui também faz parte da revisão. Lealdade, uma virtude que se desenvolve. Preste atenção nisso. Uma virtude que se desenvolve conscientemente e que implica em cumprir com um compromisso, ainda que seja perante circunstâncias constantemente em mudança ou adversas. Fidelidade, atitude de quem é fiel. Grave isso. Atitude de quem é fiel, leal e comprometido. Fidelidade inclui lealdade, mas fidelidade é maior do que lealdade. Tá? Com algo ou com alguém. Está relacionado à constância e ao cumprimento de promessas e obrigações. Eu falei sobre isso, né? Depois algumas pessoas até me perguntaram no privado, mas lá o Salmo diz que o amor de Deus é leal. Então, preste atenção aqui, por favor. O amor de Deus é leal. É isso que o Salmo diz, é isso que a Bíblia diz. O amor de Deus é leal. Deus é fiel. O filho sai de casa e vai para uma terra distante. O amor do pai o acompanhou ou não? Sim, o pai jamais deixou de amá-lo. Mas o pai foi junto? O pai não foi junto. Porque Deus é fiel. O seu amor é leal, mas ele é fiel. Ele é fiel naquilo que ele se comprometeu a fazer. Deus não sai do lugar dele para me acompanhar em meus pecados. E isso é que muitos cristãos confundem. Ah, não, Deus me ama. Deus me ama. Ama. Eu posso viver dissolutamente e Deus vai continuar me amando? Sim. Pode. Viva do jeito que você quiser. O amor de Deus não muda. Agora, Deus vai estar com você nessa vida dissoluta? Não. Por quê? Porque Ele é fiel ao que Ele mesmo estabeleceu.
ele não sai do lugar dele, ele continua, ele fica aguardando. Quem é que tem que voltar? O filho. É o filho que tem que voltar. Então, e aqui eu quero, porque a lealdade fala mais de virtudes humanas, a fidelidade está mais ligada à virtude de Deus, às características de Deus, quem Ele é. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele não está fiel. Ah, mudou a situação, deixa de ser fiel. Não, Deus não muda. Mas o amor dele é leal. E aí o que significa isso? Que ele não é leal ao seu erro. Deus não é leal ao meu erro. Ele não me acompanha. Eu gosto muito de uma expressão, que eu trabalho bastante isso no Renovo com os homens, né? No Renovo lá com os pastores, da questão da característica da lealdade, que é o seguinte: Diomedes é meu amigo. O que é ser leal na amizade? Aí o Diomedes diz assim: Márcio, tem uma situação aí para resolver, cara. O cara comprou de mim lá, não quer pagar, e a coisa vai ser feia se eu tiver que cobrar do cara. Eu digo, vamos lá. Vamos lá. Mas e se nós apanhar? Apanhamos junto. Isso é ser leal. Mas não significa que o Diomedes esteja certo. Mas ser leal é acompanhá-lo independente. Não interessa, a circunstância mudou, vou cumprir, eu tenho um compromisso com ele, deu uma palavra. Mas Deus, ele não é leal ao erro. Aí diz assim, Diomedes, vamos lá. Daí Deus diz, vão vocês dois, eu não estou nesse negócio. Porque vocês estão errados. O que é que eu disse na minha palavra? No que depender de vocês, tem um passo com todos. Agora vocês querem ir lá brigar com o cara porque o cara não pagou a conta? Eu não vou nesse negócio, não. Mas Deus, o senhor vai deixar de me amar? Não. Vou te amar com o olho roxo, faltando um dente, vou continuar te amando. Uma costela quebrada, vou continuar te amando. Mas eu não concordo com isso. O amor é leal. Mas Deus não me acompanha no meu erro. O problema é que às vezes nós confundimos e nós, ao invés de sermos leal à amizade, no caso de relações, nós somos leais ao erro da pessoa. Então a pessoa, ela errou e eu pego aquilo e não largo mais daquilo. E aí eu fico me ressentindo. Eu sou tão leal, que o Éder falhou comigo e eu me apeguei ao erro dele. Toda vez que eu vou me relacionar com o Éder, eu lembro do erro dele. Eu jogo na cara dele o erro dele. E se alguém vier conversar comigo sobre o Éder, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar do erro do Éder. E aí eu sou leal ao erro. É o caso de Ananias e Safira. Ali não é uma questão de fidelidade, é uma questão de lealdade. Eu vou contigo até a morte. E foi. E morreram. Mas não estavam certos, estavam errados. É o princípio da Torre de Babel. O pessoal foi até o fim, vamos levantar essa torre. Mas estavam certos? Não. E é por isso que Jesus, quando vai falar sobre a questão dos erros que as pessoas cometem conosco, Mateus 18, eu vou passar rapidamente, porque eu já li isso aqui no culto anterior. Mateus 18, 15 diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele. Grave isso, irmão. Diga comigo, a sós com ele. Mostre-lhe o erro. Então, quando uma pessoa falhar com você, vá até essa pessoa e a sós com ele. Diga, Éder, você pisou na bola, cara. Você sabe que você errou. E aí, nosso relacionamento está abalado, cara. Cara, eu não estou me sentindo à vontade com o que você fez, com o que se disse, com o que se deixou de fazer. Você não foi leal, cara. Você não foi leal à nossa amizade, cara. Isso não se faz com um amigo. Paga o 50 que você me deve, cara. Mas aí, ao invés de eu ser leal ao Éder, a amizade que eu tenho com ele, e aí a lealdade diz o quê? Vai até ele e aí eu fico leal ao erro. E aí eu não trato com o Éder. E aí, quando alguém vem falar do Éder para mim, o que eu digo?
Caloteiro. Pilantra. Me deu pialo aí, me enganou. E aí eu não só estou com o coração contaminado, como eu começo a matar o Éder no coração das outras pessoas. Você nem sabia quem era o Éder. Até eu falar que ele me deve cinquentão. Ah, o Éder, aquele que deve cinquentão? Ele não deve, tá, gente? Deixar bem claro. Ele me deve um café. Isso ele me deve, tem que me pagar um café. Está na lista. E aí eu sou leal ao erro do Éder. Me apego de tal forma àquele erro, que aonde eu vou esse negócio está comigo. E às vezes você trata com uma pessoa, ela já se divorciou há 15 anos. E quando você vai falar com ela, o que ela fala? Aquele traste acabou com a minha vida. Aquela desgraçada foi a pior coisa que me aconteceu. Mas você não está divorciado há 15 anos? Porque está leal ao erro, se apegou ao erro de tal forma. O texto deixa claro, o filho mais novo saiu, ficou não sei quantos anos fora, e o cara está lá dentro da igreja amargurado. Quando o filho volta, o mais novo, volta tudo de novo. Quantos anos esse filho mais novo ficou fora? Ele gastou tudo, a herança era muito grande. Quantos anos levou para ele gastar todo o dinheiro? Você percebe as entrelinhas? E aí o texto de Mateus 18,15 diz assim: se você for falar com o seu irmão e ele te ouvir, ganhou o seu irmão. Querido, não queira ganhar do irmão. Não queira ganhar do irmão. Ganhe o irmão. A gente fala isso muito para casais, né? Você quer ter razão ou quer preservar a relação? Você quer ter razão? Porque a gente fica numa briga, a gente quer ganhar do irmão. Eu vou mostrar para ela que quem está certo sou eu e errada é ela. E vou mostrar para todo mundo que a errada é ela. E isso em todos os tipos de relação, querido. Todos os tipos de relação. Ganhar o irmão, não é ganhar do irmão. Não é ganhar a briga, é ganhar a relação, é manter a relação. E o erro não pode comprometer a relação. Constrangeu, ficou desagradável, é natural. Afinal de contas, se não sentisse nada, é porque não sentia nada pelo irmão. E aí, mas aí eu fui falar com o irmão não quer ouvir. Versículo 16 diz o que tem que ser feito. E se ele não ouvir, leve consigo mais 2 outros irmãos. Leve testemunhas. E aí você levou mais 2 ou 3 pessoas. Diomedes, Aclas, vamos comigo. Hoje o Éder me paga os 50. Mas daí chega lá e ele ainda não. Então agora eu tenho provas. Aqui eu estou usando, né, brincando com 50, mas é óbvio que são coisas muito mais sérias. Porque o texto ele está tratando de pecado, de iniquidade, pecado deliberado. Mas perceba que aqui em Mateus 18, a ideia é sempre ganhar o irmão. Eu estava falando com uma pessoa ainda, foi agora esse final de semana, sobre, né, o momento que nós estamos vivendo como sociedade, né? Todas as situações que alguns de vocês têm acompanhado nas redes sociais em relação à igreja. Eu falei domingo passado, não confunda igreja com movimento religioso. Não confunda reino de Deus com o império de homens. Não confunda as coisas. Não misture. A igreja do Senhor Jesus, ela está sendo edificada pelo Espírito Santo. Então não confunda as coisas. Mas hoje, cuidado para o teu nome não cair nas redes sociais. Culpado ou inocente, você está lascado. Está lascado. Porque o pessoal hoje é impiedoso. Não se exerce mais o perdão, a reconciliação. É a destruição de caráter e reputação. Porque é isso que dá like, é isso que dá seguidores.
Não me interessa se eu vou acabar com a sua vida por causa do cinquentão. Eu quero que o mundo todo saiba que você não me pagou e se dane com a sua vida. Mas isso é maligno. Isso é maligno, carnal e maligno, como diz Tiago. Carnal e maligno. A sabedoria humana é carnal e maligna, é demoníaca. É isso que Tiago fala. Se ele recusar ouvi-los, e aí é caso de coisa séria, então você leva a igreja. Queridos, para você chegar no ponto de você ter que excluir um membro da igreja, tem muito caminho a ser feito. Porque em todas essas etapas, no mesmo texto, Pedro pergunta: Senhor, mas quantas vezes eu devo perdoar então? E o que é que Jesus diz lá no versículo 21, 22? 70 vezes 7. Porque a pergunta de Pedro é: tá bom, eu entendi, então eu pego o Éder, converso com o Éder, não deu certo. Pego o Diomedes e o Acas, conversamos com o Éder, não deu certo. Aí pegamos, trazemos aqui para a igreja, não deu certo. Tá, quantas vezes eu tenho que fazer isso? Quantas vezes eu vou ter que perdoar? Irmão, diga a Éder, não precisa mais pagar o cinquentão, vive em paz, irmão. Mas a justiça humana, que Isaías chama de trapo de imundícia, é o que prevalece nas relações hoje. E as pessoas acham que estão certas. Se Deus agisse comigo assim, querido, eu não seria pastor de vocês hoje. Pastor, por que você é tão longânimo? Porque eu experimentei da longanimidade. Pastor, por que você é tão paciente? Porque Deus foi muito paciente comigo. E algumas pessoas que estão aqui, que caminham comigo há 30 anos, pensa um povo que já foi paciente comigo. Mas por causa do juízo de mérito, não, eu não mereço isso, eu mereço aquilo. Você falhou comigo, você não está me entregando o que eu queria. Por causa das minhas expectativas, eu me sinto prejudicado. E aí eu transfiro para você e digo: você é a causa das minhas frustrações. Você é culpado. Você é culpado por eu não estar melhor no casamento. Você é culpado por, né? Aí você vê pais, às vezes, culpando os filhos. Depois que essa criança nasceu, foi uma desgraça aqui em casa. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi de filhos que tinham perdido o pai, e quando o pai volta para casa, o filho fala para mim: esse desgraçado voltou para casa. Eu já ouvi isso em pastoreio. Ele é a causa da minha infelicidade. Aí, o movimento religioso diz que avivamento é ficar pulando. Avivamento é ter um coração arrependido e rendido a Deus. Isso é avivamento. Avivamento é quando o filho mais novo, arrependido, volta para a casa do pai, e o filho mais velho recebe com alegria e participa da festa. Isso é avivamento. Tem festa? Claro que tem. Mas só a festa não é. É na sequência de Mateus 18, 21, 22, quando ele fala que precisamos perdoar 70 vezes 7, que ele conta a parábola do credor incompassível. Você lembra da parábola do credor incompassível? Incompassivo? Ele conta que um homem devia para outro, né, vamos abrasileirar o negócio, né? Um homem chamado Éder. Por isso que os irmãos não gostam de sentar na fila da frente, né? O pastor pega como exemplo, né? Devia 50. Mas só que esse homem chamado Márcio, para quem o Éder deve 50, deve 5 milhões. Aí eu quero cobrar dele, mas não quero pagar minha dívida. Aí eu chego lá para o Édipo, para quem eu devo 5 milhões. E aí
mas aí eu quero cobrar os 50, mas ele diz assim, Márcio, você me deve 5 milhões? Cara, tudo certo, não me deve mais nada. Não me deve mais nada. Tua dívida está paga. Édipo, mas eu te devo 5 milhões. Não me deve mais nada. Aí eu venho para o culto e encontro o Édipo. Cadê meus 50? É essa a contextualização, segundo Márcio Moreira, capítulo 1, versículo 2. Não paguei 5 milhões e quero castigar, condenar outro porque me deve 50. E aí o que Deus faz? O que é que o Senhor da parábola faz? Diz, você teve 5 milhões perdoado, não quer perdoar 50? Agora vai ter que pagar para mim os 5 milhões. Mas eu não tenho como pagar. Vai perder a sua vida, vai trabalhar para mim até morrer. É esse o contexto da parábola. Serjão, cadê o Serjão? Vem cá, Serjão. Chega aqui, meu irmão. Serjão, meu irmão. Eu pedi para ele trazer aqui. Você sabe o que é isso aqui? Quem sabe o que é isso aqui? Prumo. Tem uns irmãos aí que são bons de prumo. Ó, já tem uns. Está precisando de orelha seca lá? Tem uns irmãos que já sabem o que é prumo. O irmão já sabe o que é prumo, já dá para trabalhar de orelha seca. Tá aqui. E que isso aqui, o que é isso aqui? Um nível. Serjão, para que serve? Explique para nós aqui, para que serve o prumo? Vamos fazer aqui. Faz de conta que isso aqui é uma parede. Então, como é que a gente faz aqui, Serjão? Para ver se está no... Aí, ó. Pastora. Cadê a excelência, pastora? E o nível serve para quê, Serjão? Aí como é que você usaria o nível aqui nesse mesmo? Está no nível, viu? Está no nível. Obrigado, Serjão. Preste atenção, irmão. Quando a Bíblia diz que Deus é fiel, e eu falei aqui, mas que Ele não é leal aos nossos erros, qual é o ensinamento? O prumo não acompanha o movimento da parede. O prumo vai ficar sempre aonde deve ficar. Mas a parede foi para lá, e se o prumo vier junto? Resolve, não, daí resolve o problema, Paulo. Está tudo em ordem. E se eu mexer no nível aqui para dizer, não, agora está torto, mas está certo. O prumo, ele não é leal. Vai, abençoado. Dá um enter para mim aí, por favor. Que aqui não está indo. Mais um. Aí. O prumo, ele não é leal à parede, no sentido de a parede entortou, você entorta junto. E aí você fica fazendo gambiarra, enchendo os espaços para dizer que está com a vida correta. O fato de Deus perdoar e amar não significa que Ele me acompanha nos meus erros. Deus, o amor de Deus é leal, Ele acompanha o filho mais novo, mas Ele não está de acordo com a atitude do filho mais novo. O prumo, e você vai achar isso lá em Amós, o profeta Amós vai falar sobre isso, que Deus ele estabelece um prumo na igreja. Quem é o prumo da igreja? Jesus. Ele é o prumo. É a Ele que eu devo imitar. É a Ele é o padrão. O prumo ele não acompanha a parede quando a parede sai do lugar. Ele permanece aonde está. Por que é que o prumo permanece aonde está? Para mostrar que quem saiu do lugar está errado. Que a parede precisa voltar, que o nível aqui precisa ser corrigido.
Ele permanece onde está para mostrar que a parede, volte para onde você precisa voltar. É a dinâmica do pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo não sai de casa. O filho volta, e quando volta ele vê o filho, agora ele está voltando, eu vou até ele e abraço. Mas eu não vou com ele lá para a terra distante. E aí é o outro lado. Se por um lado nós temos uma igreja que é impiedosa, boa em fazer julgamento, nós temos o outro movimento, que é o movimento que fica mexendo o prumo. Não, Deus te ama, viva do jeito que você quiser, Deus te ama. É mentira que Deus ama? Não, claro que não. Mas o Pai está esperando que você volte. Volte para onde? Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. O esquadro é fiel, a régua é fiel, o nível é fiel, o prumo é fiel. Eles não saem do lugar porque a parede saiu. Eles começam a apontar, está errado. Parede, volta, piso, volta. A fidelidade de Deus, preste atenção nisso, querido. Receba isso aí. A fidelidade de Deus que você tanto busca está no lugar onde sempre esteve. Nunca saiu de lá. O cuidado de Deus, o amor de Deus, a provisão de Deus, as suas vestes novas, o seu anel de identidade, a sandália para os seus pés está lá, no lugar onde você não deveria ter deixado. Porque aí a gente começa a viver de maneira errada e a gente quer que Deus abençoe. Mas Deus está dizendo para você hoje: ei, eu estou no lugar onde você me deixou. Não vá para o lugar onde a tua amargura, decepção está querendo te levar. Eu não estou lá. Ei, eu estou no lugar aonde você me deixou. Eu sou fiel. Eu não saí do lugar. Não vá para o lugar aonde a sua decepção está querendo te levar. Porque eu não estou lá. Abraão, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu estou lá. Eu estou lá. E quando você chegar lá, você vai ver que eu estou lá. O cordeiro para o sacrifício vai aparecer, porque eu estou lá. O perdão vem primeiro. Aqui dá um nó na nossa cabeça. Eu não confesso para ser perdoado. Como assim? Então quer dizer que eu não confesso. Espera aí, pastor, não entendi. Preste atenção comigo. Deus, Pai, eu pequei contra o céu e pequei diante de Ti. Eu estou confessando, então eu mereço o seu perdão. Se a confissão fosse para receber o perdão, seria mérito, não seria graça. Graça, eu disse aqui domingo passado e alguns irmãos se escandalizaram. Graça significa que Deus sempre vai estar pronto a te perdoar, não interessa o que você vier a fazer. O que não significa que Ele vai te acompanhar no erro que você pode cometer. Ele não vai sair do lugar para te acompanhar porque Ele é gracioso. Ele vai permanecer no lugar. Eu não confesso para ser perdoado, isso seria mérito. Mas eu me arrependo porque eu já fui perdoado. A consciência do filho mais novo. Olha o que eu deixei. Um pai que me ama. Um pai que me aceita, um pai que sempre cuidou de mim. Olha o que eu deixei. Então a consciência
eu vou voltar para o meu pai. É por isso que o pai interrompe a sentença, quando ele vai, no meio da fala dele, ele diz: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno. O pai interrompe e diz: eu sempre te amei. Eu sempre te amei. E o fato de você voltar significa que você entendeu, que você já está arrependido. Mas os irmãos mais velhos, eles não se contentam com isso, eles querem punição. Banco para ele, Emerson, banco para ele, Emerson. Eles querem punição. Eu não sinto a presença de Deus aqui no culto, é esse pastor que estava em pecado. Ah, você não sente a presença de Deus e o culpado sou eu. Tira ele do altar. Porque ele é o culpado. Por isso que a igreja não vai. Por isso que a minha vida espiritual é miserável. Eu me arrependo porque eu fui perdoado. E o perdão que eu já recebi, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O perdão que eu já recebi, me impele, me constrange, quando eu recebo a notícia que tem um Deus que me ama, apesar da minha vida devassa, depravada, tem um Deus que me ama. Isso gera em mim um constrangimento e eu digo: eu preciso mudar de vida, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Eu não me arrependi para que Cristo me perdoasse. Eu me arrependi porque Ele já me perdoou. Já me perdoou. Eu sou constrangido, e aí por causa do constrangimento eu confesso. Eu disse aqui, perdão não é concedido, perdão é assumido. Ele já te perdoou. Você recebe ou não recebe? Da mesma maneira como você perdoar, você será perdoado. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Tá, mas e se você impõe condições para perdoar alguém? Como é que você será perdoado? Com condições. Eu assumo que eu sou perdoado. E porque eu sei que eu estou perdoado, eu digo: não, mas peraí, eu não posso continuar vivendo desse jeito. Eu preciso mudar. Não é justo com meu pai, não, eu preciso mudar. Jesus perdoou. Jesus não apenas concedeu perdão, ele é perdoador. Perdão não é o que eu dou, é quem eu sou. O que dou diz quem eu sou. Aquilo que eu dou mostra quem eu sou. Deixa eu usar um exemplo bem prático de outras áreas. O grande dom da Carla lá em casa é que ela gosta. Às vezes a gente faz almoço lá em casa com os filhos e as noras ficam assim: meu Deus, mas essa mulher não sai do fogão. Por quê? Porque é parte de quem ela é. O que ela faz para servir as noras, quando estão lá em casa, não é um peso, não é uma obrigação. Depois ela fica toda esgualepada e diz: ai, não aguento mais. Depois que as noras vão embora, ela fica lá, né? Mas ela faz com alegria. Não é o que ela dá, é quem ela é.
e o que ela dá é reflexo de quem ela é. Quando um irmão vem e dá uma oferta na igreja, é porque é reflexo de quem ele é. Não precisa que um pastor esteja aqui e use palavras emotivas para... Porque você já percebeu isso, né? Tem uns pastores que são bons para arrancar dinheiro do povo. E aí eu digo, se você der, você será abençoado essa noite. E aí o irmão raspa a carteira e diz, hoje eu vou dar. Você, para ser abençoado, você é um avarento, interesseiro. Agora não tem, eu insisto aqui no culto, eu insisto em que os irmãos venham. A gente faz palavra de oferta porque alguns ainda não entenderam. Ainda estão presos ao padrão religioso, que se não tiver palavra de oferta, ele não oferta. Ele traz o dinheiro e vai embora com o dinheiro e não dá R$1 de oferta. Mas eu insisto aqui na igreja, e os irmãos mais antigos sabem, meu sonho como pastor é que a gente não precise falar mais nada sobre oferta. Que a fidelidade brote dos irmãos na área financeira, não é porque tem alguém pedindo, dizendo, gente, ajuda nós, porque é o forro, como é que está? Pelo amor de Deus, dá uma oferta para pôr o forro lá de novo. Não, mas quando flui de um coração, eu sou fiel, eu sou generoso, eu sou grato, então o que eu faço é a expressão de quem eu sou. Irmão, se você tem problema em dar, é porque você é avarento, ponto. Você ainda é dominado pelo dinheiro. É difícil para você servir o corpo, é porque você é um acomodado, é isso. Vou usar outro exemplo, aquele irmão que está de pé lá, aquele irmão que está, aquele lá, ele olhou para trás lá, ele olhou para trás procurando. Pensa no homem que às vezes ele fala assim, Haroldo, pelo amor de Deus, senta, para, sossega. Mas por que é que ele faz, Jane? Vai na casa dele para você ver. Faz uma reunião aqui de célula. O que o Haroldo faz nas reuniões, Edipo? Porque é a essência de quem ele é. Ele não está dando porque o pastor disse que vai promover ele a diácono. E o próximo nível é presbítero. Porque tem gente que é assim, eu já fui perguntado, qual é o escalonamento aqui dessa igreja? Como é que funciona para a gente crescer? Quando é que eu chego a ser pastor nessa igreja? E depois de pastor a gente inventa, né? Apóstolo, bispo, querubim. Quarta pessoa da Trindade. Aquilo que eu faço, aquilo que eu dou, deve ser uma expressão, deve ser fruto da essência de quem eu sou. Eu sou salvo. Quem aqui é salvo? Então o que você tem que compartilhar com as pessoas? Porque tem meta para trazer gente para a igreja? Vamos, esse mês, nosso alvo é que cada irmão traga 3 irmãos. 3 convidados. Esse mês, nosso alvo é arrecadar tanto. Quem a gente é? Interesseiro, negociante? Não é o que dou, é quem eu sou. E o que eu dou diz de que essência eu sou. Ainda que o outro não seja fiel, eu sou fiel. Porque faz parte da minha essência. Quando eu perdoo alguém, eu dou sinal de fidelidade. E não apenas de lealdade. Lembre-se, fidelidade inclui lealdade. Mas é mais do que isso. Eu posso perdoar porque faz parte da minha natureza. Eu disse domingo passado, né? A sentença tem que ser feita, a pergunta, por que é que eu tenho que perdoar? Não, você não tem que, você pode perdoar. Por que é que você pode perdoar? Porque você foi, está e é perdoado.
Então eu perdoo. Perdão faz parte da minha natureza. O Cristo em mim não me permite não perdoar. Cristo em mim não me permite ficar amargurado com você por muito tempo. Mas aí o irmão está 15 anos amargurado com o irmão. Pastor, eu vim de uma outra igreja para cá e eu não quero mais me envolver com o ministério, porque minha decepção foi muito grande, tá? Quanto tempo você saiu de lá, irmão? Faz 3 anos que eu estou sem igreja, mas eu sinto a necessidade. 3 anos, irmão. Você está sendo leal ao erro, você se apegou ao erro de tal forma que você não larga o erro que alguém cometeu com você. E a sua essência, a essência de Cristo em você está sendo sufocada. Porque Cristo, Ele é perdão, Ele é perdoador, porque faz parte de quem Ele é. A natureza de Cristo em mim me impede de ter a raiva que eu gostaria de ter. Eu queria ter uma raiva de você, mas não consigo. O que você fez comigo lá, que raiva de não poder ter raiva. Natureza redimida, transformada. Eu até teria direito de ter raiva pelo que você me fez, mas a natureza de Cristo em mim destruiu aquela natureza raivosa. E eu não consigo mais ter raiva. Fico irado ali umas horas e depois passa. Eu sempre digo, né? Se a Carla não for para o céu, ninguém aqui vai. Porque pensa num cara que dá motivo para ela ter raiva. E ela fica umas horas raivosa. Mas daí, daqui a pouco, ela diz assim, vou fazer um chazinho. Quer um chazinho? É assim. É assim. Vou fazer um caldinho. Quer um caldinho? Ela queria ter raiva de mim, mas não consegue. Eu sou o instrumento de Deus para o aperfeiçoamento dela. Essa mulher vai para o céu por minha causa. Está cada dia mais santa, porque eu estou lá colocando ela à prova todo dia. Ser fiel é sustentar a palavra empenhada com você, independente do seu erro. Deus é fiel. Israel errou com Deus ou não errou? Lá no Antigo Testamento, errou ou não errou? E Deus permanece fiel. A igreja erra com Deus ou não erra? Mas Deus, Ele deu uma palavra. Ele é fiel, Ele está empenhado em cumprir a palavra que Ele deu. Todo amargurado é um merecedor frustrado. Um presunçoso desapontado. A minha presunção diz que você me deve, porque eu mereço. Você fez errado ao não atender a minha expectativa. Você sabia que o diabo é um ser sinceramente amargurado? O diabo é um ser sinceramente desapontado. Ele, o que a Bíblia diz a respeito de Lúcifer? Que ele era o sinete da perfeição. Lúcifer, pastor Emerson, era o exemplo do feito bem feito. Vestido, é isso que a Bíblia diz, que não tinha ninguém semelhante a ele, era o ó do Borogodó. Era o cara. Mas chegou um determinado momento que ele diz assim, eu mereço mais. Eu mereço mais do que isso. Eu preciso ser reconhecido. Olha como eu sou bom. Olha como eu me visto. Olha como quando eu canto aqui entre os anjos, ninguém canta igual eu. Nenhum anjo se iguala a mim. Eu mereço. Eu sou perfeito. Deus me fez perfeito e eu sou o exemplo da perfeição. E aí, ele coloca no coração dele essa necessidade de reconhecimento. E você sabe o que aconteceu. Só que ele não se contenta. Aí ele fica frustrado, porque ele acha que merecia mais. E aí o que ele faz com Adão e Eva?
Irmão, cuidado com quem você tem ouvido. Porque todo ser desapontado e amargurado, e a amargura é um sentimento sincero de alguém frustrado, ele vai te convencer que você também merece mais. Que não estão te tratando como você merecia. Ele não apenas amargura o coração dele em relação a Deus, agora ele quer contaminar os outros. E se tem uma coisa, porque é que Deus diz lá em Provérbios, né? Provérbios? Eclesiastes, que 6 coisas Deus detesta e a 7ª ele abomina. Que aquele que semeia por causa de Lúcifer. Porque isso acaba com uma igreja, acaba com uma família, acaba com uma amizade, acaba. Aí ele insere a insatisfação no coração de Adão e Eva, dizendo, vocês merecem mais e Deus não quer dar mais para vocês. Toda amargura, ela é sincera. Porque é a forma leal com que eu respondo ao erro do outro. Eu sou leal ao erro. Você errou comigo e eu sou tão sincero, tão honesto no meu sentimento que agora eu não consigo mais viver, eu não largo mais o seu erro. Aonde eu vou, isso me acompanha. Porque eu fui frustrado na minha expectativa. Só que quando você não perdoa, irmão, você se torna depósito do pecado dos outros. A pessoa que você não perdoa já foi perdoada. Porque o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que foi sacrificado, como diz Pedro, antes da fundação do mundo. E a culpa do outro sempre é encontrada onde o perdão não foi liberado. Onde é que está a culpa do fulano? Está aqui, porque o perdão não foi liberado. Fulano é culpado. E sabe o que é que eu estou dizendo com isso? Que o sacrifício do cordeiro não foi suficiente. E quem adoece não é quem pecou, é quem não libera o perdão. E o sacrifício de Jesus não foi suficiente, porque afinal de contas não pode cobrir, não pode me libertar desse sentimento de amargura, de dor, de frustração, de decepção que eu tenho em relação a alguém, a algo, a uma expectativa frustrada. A amargura contamina e impede Deus de ser visto. Santidade é para que Deus seja visto em mim. Deus quer que eu seja santo como Ele é santo, para que através de mim Ele seja visto. Agora, se o meu coração está cheio de amargura, como é que Deus vai ser visto? Mas eu sou santo, eu estou cantando. E eu concluo. Dá mais um enter para mim aí que não está indo o aplicativo aqui. 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Preste atenção, querido. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que foi que Deus nos deu? O que foi que Deus nos deu? Versículo 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da... Diga comigo, Deus pôs em mim a palavra da reconciliação. Esse é o ministério que Deus nos deu, querido. Reconciliação. Com quem? Não seja a lembrança do pecado de ninguém. Seja a memória do perdão de Deus. Eu disse para uma pessoa esses dias, né? Cara, quando você tiver que errar com alguém, erre comigo. Pode errar, porque eu amo você. Eu amo você. Se você tiver que errar com alguém aqui dessa igreja, erre comigo. Porque eu amo você. E aqui você encontra perdão.
Isso é ser igreja, querido. Que tipo de crente você é? Aquele que manifesta a graça ou impõe a culpa? Você é daquele crente que diz, comigo não erre. Errou é uma vez só, acabou. Acabou. Como diz o versículo bíblico, né, Sara? Risque o meu nome da sua agenda. É assim que eu sou. Justiceiro. Não erre comigo, se errar é uma vez só. Assim como você perdoa, você será perdoado. Deus quer as pessoas olhando para nós e vendo a manifestação dele em nós. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu não terminei, domingo que vem eu termino. Queria convidar você a orar em cima desse texto. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. Não seja a lembrança de pecado de ninguém. Seja a manifestação da graça, a memória da eternidade, seja a manifestação do amor de Deus. É esse tipo de igreja que Deus está querendo construir nos últimos dias. Essa é a igreja dos últimos tempos. Essa é a igreja do verdadeiro avivamento. E certamente alguém aqui precisa liberar perdão para alguém. Talvez você esteja aí ainda preso ao erro de alguém contra você. Talvez você ainda esteja limitado nas suas ações. E talvez as suas emoções estejam sendo governadas porque alguém falhou com você. Traiu a sua confiança, frustrou as suas expectativas, não honrou com a palavra empenhada. Mas Deus quer se manifestar em você e através de você. E eu quero dar a você alguns minutos antes de nós finalizarmos. As crianças vão ter uma fala aqui sobre oração, gratidão. Mas antes da gente partir para isso, eu queria dar a você alguns minutos para que você orasse em relação ao que você ouviu. A quem talvez você mesmo se sinta frustrado, decepcionado. Se você se identifica com o filho pródigo, com o filho mais novo, lembre-se, Deus tem perdão para você. Você não precisa ficar vivendo à distância, com vergonha, é só voltar. Você já foi perdoado. Permita que o amor dele te constrange. Mas não haja como o filho mais velho. Essa é a pior coisa que pode acontecer. É ficar amargurado, não desfrutar da herança de Deus em Cristo, não celebrar a alegria da salvação, não viver tudo aquilo que Deus tem para realizar na sua vida e através da sua vida.